Bom dia, boa tarde, boa noite. Depois de um longo inverno para nós, sempre que para vocês a gente está postando sempre ali, todo mês. Mas a gente tem uns hiatos nas gravações. E a última foi o quê? Foi começo de setembro, né? Foi por aí. Passou, aí não deu para gravar, aí mudou de tema, aí tinha convidado que não convidou, e não sei o que lá. Então aqui... Ao final chegamos. Depois de 30 minutos assim, de conversa para colocar um pouco em dia. Estamos aqui, Paula e Kelly, para a gravação do penúltimo episódio da temporada de número 3. Já, mano, 10 de outubro a gente tá gravando essa porra, a gente tá acabando o ano, penúltimo episódio. Tá rindo, né, Paula? Eu tô, porque é só eu criei essa expressão, quero que ela seja espalhada pelo mundo. Vou falar oficialmente aqui no podcast. Tá sendo dedo no gargalo e gritaria, amigas. Tá sendo loucura, tá sendo bem legal, mas tá legal, né? Tá tendo aí viagens pra nossa amiga, que foi beber muita cerveja na Europa. Muitos negócios novos aí, né? Pra firma, minha e de Kelly. Tá muito legal, gente. E aí... Kelly segue viajando por esse mundo. A vida é andar por esse país. É o melô da Kelly, né? Tô aí na ponte aérea, roça, cidade grande. Mas vamos lá, o ano tá sendo incrível realmente. E eu acho que o tema de hoje ajuda muito a gente a falar um pouco do que foi esse ano também de trabalho, né? E principalmente, acho que olhar para 2025, porque o evento que vamos falar hoje, né, que é a ProWine, ela é um forecast do que vai tomar o mercado no próximo ano também. Né? Então, a gente não consegue nem falar muito do que foi. Acho que a ProWine é um grande lançamento de coisas, né? Então, eu acho muito bacana e vamos falar um pouquinho, né? A gente tem um episódio que a gente falou dos eventos do Rio, não é mesmo? A gente falou de feedback, sobre o que eles são idênticos e tudo mais. Mas a gente quis aproveitar o recente acontecimento da ProWine, que é a maior feira de vinhos no mundo, lá, né, em Düsseldorf. Ele tem a sua, para quem não conhece, então essa feira surgiu ali na Alemanha. Ela é gigantesca. E aí ela começou a se espalhar por outros lugares. Tem Hong Kong, tem Bordeaux, tem nos Estados Unidos. E há alguns anos ela acontece aqui no Brasil, vem através da... eu vou falar do Christian Burgos, porque eu não sei. Não é da revista Dega, né? É da Ilha, né? É da Ilha, não lembro, não sei. O Christian deve ter muitos CNPJs, eu não sei. Mas a organização da ProWine no Brasil é da EME, acho que é o nome da empresa. EME Group. E aí ele é um dos sócios dessa feira especificamente. É muito... A gente tá falando de um nível de pessoas estados, né? Do Olimpo. E... vergonha, eu nunca fui na ProWine Brasil, porque esse ano eu tava de férias, esse ano eu ramelei total, eu esqueci, marquei minhas férias e tudo. Ano passado eu tava de lua de mel. No ano anterior eu estava de mudança de Floripa para São Paulo, e antes disso eu estava mudando de São Paulo para Floripa, então eu nunca consegui ir na ProWine aqui no Brasil. Já tive em 2, acho que edições fora do Brasil, mas elas estavam lá e elas vão contar tudo o que aconteceu, até porque eu estou também ansiosa, porque acompanhando de longe, vendo várias coisas bacanas, e obviamente elas estavam no stand de Morandé, né? Cara, eu vi que passaram ali 15 mil pessoas, né? Obviamente, então, visitantes, né? Não necessariamente pessoas, CPF únicos, mas foram 15 mil visitantes em 3 dias. É uma loucura, né? Porque, assim, para falar, não falou tudo isso, mas é para falar com um monte de gente. E é um público muito diverso, sabe? Você vai ter ali milhares de pessoas circulando, buscando coisas completamente distintas. A gente sabe que é uma feira para profissionais do vinho, mas
quantos estilos de profissionais de vinho a gente tem, né? Tem pessoal que é sommelier, tem professor, tem criadores de conteúdo, jornalistas, e aí você também tem o pessoal que ajuda no stand, né? A gente teve o Genivaldo, né? Que estava lá com a gente todos os dias. Genivaldo, nosso super-homem. Cuidava do stand para a gente. Tem o pessoal da limpeza, tem o pessoal que ajuda, por exemplo, com baldes e gelo. Tem uma operação, assim, é uma operação absurda quando a gente olha assim. Então, e a gente vê o Expo Center Norte lotado de pessoas, e é uma feira gigantesca, assim, e tendo participado, né, eu tenho 3 ProWines agora, cada ProWine fazendo uma coisinha diferente. A primeira como visitante, a segunda trabalhando, e essa terceira trabalhando mais ainda. E foi... Não vai reclamar da chefe, hein? Ai, não vou. Foi lindo, chefe. Foi maravilhoso. Trabalhando mais ainda. Tinha direito a 4 castanhas de caju que eu levei para comer. Tinha direito a uma vez de ir no banheiro por dia, ué. Almoço. Teve um dia que foi premium. Que foi, meu Deus. Teve um dia que foi premium, que foi sanduíche de máquina. Foi premium esse dia, foi muito bom. Tá chorando, Paula tá chorando. Ai, Senhor, meu Deus. Mas o ponto que Paulinha falou, que essa feira é uma feira voltada para profissionais. E você, então, pinguço que só quer beber, por favor, não vá. Ou então seja discreto. Eu acho que... Eles falaram que barraram, né, algumas inscrições de quem não era, 1.800 inscrições de quem não era profissional do mercado. Você precisa comprovar que você era profissional do mercado, mas eu vi num vídeo um cliente da Cela que não é profissional do mercado numa das degustações. Eu falei, what? Então, a gente vê, por exemplo, muitas pessoas que se credenciam, sei lá, compradores, sei lá, clientes finais e que são muito amigos de importadoras se credenciando e tudo mais, e ver, assim... Mas aí pessoas estão ficando fora. Eu vejo que esse ano talvez o critério tenha ficado um pouco mais apertado para poder aprovar essas inscrições, mas acontece, gente. E aí é pouco que o pessoal estava falando que as eleições são a festa da democracia. A ProWine é a grande festa do vinho no Brasil, porque todo mundo acaba se encontrando mesmo, né? Então, é uma feira também muito importante para networking. Você acaba conhecendo muita gente do mercado que, às vezes, por exemplo, a gente só conhece pela internet. Então, comunidades inteiras, né? Eu estou muito próxima dessa comunidade negra do vinho, então tá mais próxima dessas pessoas. Às vezes os negócios não acontecem somente no stand, né? Eles acontecem ali nas fileiras da feira mesmo, eventos, propostas diferentes. E esse ano, né, Kelly, eu acho que a gente pode falar que teve uma mudança interessante, que a gente que vai para a ProWine todos, a gente sabe, o primeiro dia é o dia do credenciamento, então não vai ter talvez tanta gente, vai ter mais gente no segundo dia, e no terceiro é para que gosta de beber muito. Isso mudou muito. Isso mudou muito esse ano. Uma coisa foi assim, a questão do credenciamento, realmente, Jéssica, tinha gente lá que não era do setor, e domingo eu tive que correr atrás de tentar credenciar uma pessoa que é muito importante no setor, dirigente de uma entidade ligada ao supermercado, que eu não conseguia ficar atrás, tinha mandado tudo e tudo mais. Então, eu também acho que eles estão trabalhando melhor um banco de dados permanente de visitantes, onde, por exemplo, eu busco as informações, já tenho isso registrado, o que me parece que todo ano você tem que alimentar novamente, e eu acho que você tem que atualizar, mas, por exemplo, uma pessoa que é um dirigente de uma instituição importante, ligada ao supermercado, obviamente ele tem interesse em estar ali, como acabou estando, mas eu tive que intervir isso mandar um e-mail para uma pessoa da organização que me respondeu super rápido e conseguiu liberar, porque esse serviço do credenciamento é terceirizado, então, o que acontece? Às vezes a análise que esse terceirizado faz, ela não é coerente com o que a pessoa exerce. E isso foi um pouco complicado, eu achei, também. Por outra parte, o nosso credenciamento como expositor é tranquilo, um pouco lento ali na hora de recolher, de pegar as credenciais, mas enfim, nada absurdo. Agora, realmente, uma coisa que a gente sentiu foi, sem falar, o segundo dia é o mais cheio. O primeiro dia foi muito louco, muito bom de movimento, e um movimento qualificado.
eu acho que o brasileiro está aprendendo o que é uma feira profissional de vinhos, vírgula, tem exceções. Mas a maioria das pessoas realmente entendeu que nós vamos ali para fazer negócio, e não só para provar vinho ou fazer network, que é parte disso. Mas o negócio é algo efetivamente relevante, aproveitar o tempo e o investimento que todo mundo faz nesse evento. Eu recebi uma mensagem no Instagram de um rapaz, eu não vou lembrar o nome dele agora. E aí ele até falou para falar sobre isso no podcast, eu acabei de lembrar que a Kelly falou da turma que vai beber e tudo mais. Ele falou assim, eu tô olhando aqui, eu preciso aprovar, você vai? Eu falei, puta, vou estar de férias. Ele falou assim, eu tô vendo as palestras, e todas as palestras que tem degustação, elas já estão lotadas, eu não sei se tinha uma pré-inscrição lá. E ele falou, e as palestras de negócios, não. E ele ficou muito, tipo assim, absurdado, e ele falou assim, que as pessoas vão lá para beber, que vou. E existe também, assim, agora sendo advogado do diabo, às vezes uma oportunidade de você provar coisas só nesses eventos também. E ouvir profissionais falando desses vinhos que você não ouve em outros lugares. Assim. Então, eu também não demonizo quem vai para as palestras da vida por conta de degustação, porque são oportunidades, às vezes, raras, dependendo do profissional, mas a gente sabe que o histórico de feira de vinho profissional no Brasil sempre foi complicada. Da turma sair cambaleando, da turma perder noção mesmo, de achar que é tudo para beber. Assim, existe esse histórico, é dado, né? É dado. Bom, é dado. Eu vou alimentar seus argumentos, advogada do diabo. Assim, eu, como uma pessoa que moro numa cidade pequena, na verdade, 500, 600 mil habitantes aqui no sertão de Pernambuco, não é sempre que a gente vai ter oportunidade, que nem o Fábio ganhou um Retsina, gente, muito engraçado esse vinho. E aí não é sempre que a gente tem a oportunidade de ter um Retsina num bar de vinhos ou numa loja daqui. Então, de fato, a feira é muito importante, de fato, para que a gente consiga provar coisas novas, né? E entender o que está acontecendo lá fora. Mas eu acho que é justamente o ponto, é que as pessoas estão perdendo a linha. E a gente via as pessoas perdendo a linha todos os dias, né? Saindo bêbada no primeiro dia, saindo bêbada no segundo, saindo bêbada no terceiro. E aí o que eu falei no começo, assim, vamos disfarçar, galera. Eu, inclusive, mas se eu puder dar uma dica pro pessoal da ProWine, eu ando com um copinho. E aí, às vezes, esse copinho tinha só nas degustações, né, que eram dos focos. Um copinho descartável, que não vai prejudicar o meio ambiente, onde você consegue degustar isso. Vai para a feira degustar, beleza, mas degusta e não engole, né? Não engole. E aí, eu acho que isso é muito importante. Desculpa, gente, eu sou terrível. Mas eu acho que, se for para brincar com essa situação, isso vai... Tem gente que diz, eu não consigo descartar o vinho, não consigo descartar... Depois de 3 estantes, como é que é a situação que você está? E você também não vai conseguir aproveitar a quantidade absurda de novidades que acontecem numa feira como essa. Então, assim, parece besteira a gente estar falando isso, mas tem que ter postura, gente. Poxa, como é que você vai... E, assim, eu já vi pessoas comentando que deixou de contratar alguém no mercado depois porque soube que essa pessoa teve uma postura péssima no final de feira, porque essa pessoa não sabe se comportar. Então, por saber que essa feira também é uma feira de negócios, de networking, o seu comportamento também conta muito. Então, eu vou olhar 2 vezes antes de ter essa pessoa perto de mim, se eu sei que essa pessoa não tem compostura numa feira. Eu não deixei de contratar, mas já deixei de indicar. E isso que a Paula está falando é verdade, né? Até a gente teve uma situação lá de um cliente nosso, que é um cliente super querido, mas ele foi se servir. E a Paula falou, olha, pode deixar que a gente está aqui para isso, de uma forma muito elegante. Depois ele pediu desculpa, falou, você está certíssimo. Por quê? Porque às vezes também os clientes se sentem muito à vontade, porque estão ali muito próximos, trabalhando com você. E nós temos pessoas especializadas para fazer esse serviço. A gente também controla, porque nós temos quantidade limitada de determinados vinhos mais caros. A gente tem focos diferentes. Então, eu tenho clientes que vão provar vinhos diferentes, sim. E isso é uma decisão do expositor e não do cliente. Então, se o cliente chega e fala, o mais caro, né? Aquele jeitão, porque isso acontece no ramo profissional, e isso
é algo que é notório no Brasil, porque a gente é um mercado bem jovem e tal. Mas o que eu vejo, dentro de um setor tão pequeno como ainda é o nosso, a gente tem uma movimentação tão grande, é algo realmente de otimismo para mim, de mostrar que as coisas estão melhorando. O que eu vi principalmente, Jéssica, como a gente trabalha em todos os canais, foi o pessoal das redes de supermercado voltando muito forte também das negociações. A gente teve uma bolha aí na pandemia, né? E uma hiperestocagem nos supermercados. Agora a gente vê que isso realmente se desfez e os supermercados estão voltando aos negócios, que é ótimo, porque a gente amplia canal, amplia alcance, não só a gente como marca, mas no mercado do vinho. Quanto mais pontos de vendas nós estivermos em distintas faixas de preço, melhor para o mundo do vinho, melhor para a nossa cadeia como um todo. Uhum. Ou seja, vai bater meta, então. Esperamos que sim. Ai, que vai vender para mercado, vai bater meta, muito bem. Ai, cara. Teve um vídeo que eu vi do Christian Burgos e da sócia dele falando da reciclagem, né? Que eu achei isso bárbaro, cara. E eu imagino o trampo, né? Gente, assim, acho que montar uma feira dessa, sei lá, precisaria de umas férias depois. Eu imagino que a equipe dele seja gigantesca e super, ultra, mega profissional, né? Para montar algo assim. Sempre vai ter falha em alguma coisa que a gente vai aprendendo cada ano. Um evento é um negócio completamente, né? Às vezes um evento para muitas pessoas dá menos trabalho do que para menos pessoas de demanda. Mas eu achei incrível, porque é isso, né? Imagina o tanto de resíduo que um evento desse faz, em termos de garrafa, de copo, de lavar mesmo as próprias casas. Eles recolhiam, que eu vi, amassavam, quebravam, né? Trituravam, e ia para reciclagem, ajudava também a turma em volta, e também tomava cuidado para não ter... Deixa eu falar, desmemoriado como para não ter reaproveitamento com falsificação, né? Eu acho que isso é isso, exato. Não, isso é uma coisa muito interessante. A gente teve um serviço de taças impecável. Então, a gente demanda, quando você, para quem não sabe como funciona, quando você contrata a feira, quando você compra, né, o seu espaço na feira, eles também, eles têm uma demanda prévia, já eles passam tudo, quantos baldes você vai precisar, cuspideiras e tudo mais, você pode pegar tudo isso na feira, né, você faz a alocação disso tudo ali, e também quanto de gelo você estima que vai usar, o que você vai precisar dentro do estande. Você já deixa tudo isso organizado, que você vai retirando durante o dia e tudo mais. Você contrata a parte do serviço de limpeza do seu estande também, enfim, mas o serviço geral é esse. E a questão dessa organização funciona muito bem, realmente. A gente teve alguma dificuldade, principalmente porque, por exemplo, durante a feira você precisa buscar mais gelo, alguma coisa assim, e esses pontos de venda, o que é uma coisa, uma coisa até que a Paula comentou, que é legal, ele poderia ter pequenos quiosques que facilitassem o acesso. Você atravessa o pavilhão para buscar mais um saco de gelo, entendeu? Então, tem tudo isso que é interessante. Quando estávamos com o Super Genivaldo lá, ele ia fazer isso para a gente, mas a gente teve que se desdobrar ali para fazer também. Genivaldo, beijo, depois vou mandar o podcast para ele ouvir. Nosso segundo ano que ele é nosso segurança, parceiro, amigo, carregador de caixa e tudo mais. Não, e aí... eu acho que isso é legal, da organização foi muito legal, e essa política realmente de respeito com o teu produto ali, né? Então é muito legal tudo isso. Para o próximo ano, eu imagino, para os próximos, né? Porque isso é uma operação de reutilização ou de reformatação de resíduos, é uma coisa muito complicada, a gente sabe, mas também talvez para o próximo ano ter alguma preocupação com os resíduos líquidos, porque a gente está falando aqui também de descarte de cuspideira, né? E aí, às vezes, esse descarte tinha que ir para os banheiros que não estavam tão próximos. Então, a gente também tem que pensar nesse volume absurdo de álcool, né, e de vinho sendo jogado, né, nos ralos comuns. E aí, talvez, ver uma maneira disso ser... Enfim, não sei, gente. É só uma ideia que me veio. Porque, de fato, imagino ao longo do dia todo aquele resíduo líquido sendo despejado, né? Mas
enfim, eu acho que nessa parte de resíduos sólidos foi muito interessante. Se a gente for falar, por exemplo, eu e Kelly, a gente participou de alguns desses fóruns, né? E existe espaço para melhora, mas eu acho que a qualidade dos fóruns tem também sido bem interessante, no sentido de temáticas, né? A gente participou, eu participei de um, porque a gente tinha, eu não posso dar spoiler, quem estava lá, quem não estava vai ver só o ano que vem, mas o Patrício Tapia fez uma masterclass com alguns vinhos que ele já provou para o Descorteados 25 que chamaram a atenção dele, e a gente tinha um vinho nosso lá, então a gente foi acompanhar isso. Nesse, especificamente, não tinha o fone. Então, muito barulho externo, a gente não conseguia efetivamente acompanhar. E a gente queria captar o que ele estava falando, filmar, porque a gente estava mandando para o Chile as impressões também, né? A gente tem um spoiler do que ele estava achando do nosso vinho, e o som ficou terrível, porque não tinha essa estrutura. Então, como as salas não são totalmente fechadas, elas são montadas ali, isso tinha um pouco a qualidade, porque é um evento incrível, tinha muito vinho bom, acho que foram 10 vinhos, não lembro, excepcionais, e a gente ia ficar meio que tentando ouvir o que ele estava falando mesmo, ele usando o microfone. Então, isso é uma crítica que eu acho que precisa ser feita também. Da própria Provine, que é, assim, para a turma que às vezes nem sabe o que a gente está falando, que tem os fóruns da feira e tem os que acontecem nos stands, né? Então, o Alentejo, não sei se a BS faz também, mas isso era da feira. Esse era da feira. Teve alguns stands, algumas importadoras, algumas associações de produtores que fizeram pequenas masterclasses dentro do próprio stand. Que foi o caso que a gente falou, né? Que a Tanino fez, a Alentejo fez, vários fizeram. Isso eu não sei como foi, eu não participei, até fui convidado de alguns, mas é impossível sair do stand. Enfim, mas com relação ao Master organizado pela Proine. Em outros, eu acho que teve. O ano passado, eu palestrei, ou retrasado, não lembro em qual, eu dei uma palestra, e nessa palestra a gente usou o fone, então era muito bom. Nessa vez não teve, eu não sei se foi em todos, ou se foi só nesse que nós participamos. Isso é uma coisa que tirou um pouco do brilho daquela Masterclass que tinha tudo para ser incrível, tá? Mas, assim, as taças também dos serviços, a gente dá um tapa e depois leva, né? Mas as taças incríveis, assim, as taças maravilhosas para degustação. Então, assim, né, tem espaço para melhoras, mas foi muito bacana também. Eu acho que essa própria palestra mesmo do Patrício Tapia foi muito interessante, teve fala da nossa diva morandeica, Kelly Bergamo, falando lá para o público, né? Os produtores e Kelly, né, amor? Então, eu acho que sim, é um grande momento de fazer coisas incríveis, de aprender coisas incríveis durante a feira. Eu acho que, para quem está, por exemplo, eu pego muito a impressão de Fábio. Eu estou na minha terceira feira e Fábio, meu marido, né, foi a primeira feira dele. Ele ficou completamente absurdado, mas ele já foi expert no sentido de vou me organizar para poder fazer algo que tenha a ver com a Oxe Vinhos. Então, ele fez, e aí é uma coisa que eu acho que falta muito para quem vai para a feira, se você está escutando a gente, nunca foi para a Proline, te organiza, pelo amor de Deus, porque é um mundo de coisas, você não vai conseguir participar de tudo, degustar tudo. Então, ele mesmo se organizou para no primeiro, ele optou por não ir para nenhum fórum, né, mas ele acabou participando do stand do Alentejo, estava lá com o Vini e tudo mais. Mas ele optou por segmentar como visitar essa feira e ele aproveitou super bem. E aí eu acho que realmente... E aí já voltou aqui cheio de vinho para a gente talvez botar, não sei, lá na Oxe. Então, assim, é muito legal. E eu repito, né, para a gente que está aqui longe do grande centro, a gente que não tem oportunidade de participar de uma masterclass do Alentejo todos os anos, que nem o pessoal de São Paulo tem, participar da Vinhos de Portugal, isso não tem aqui. É muito interessante. Fábio provou coisas que talvez, tanto que ele ia ter que investir, sabe, de maneira particular, para poder provar isso e talvez entender se isso cabe para o nosso negócio. E fica a minha dica também para você que vai nos stands, a gente volta para o comportamento das pessoas. Seria muito interessante que você chegasse no stand, ok, eu quero provar o melhor vinho da feira, mas você tem que provar coisa que tem a ver com o teu negócio, se você for um comprador, por exemplo. Não, e essa abordagem na minha mão não funciona, preciso falar isso. O cara chega e fala, me mandaram vir aqui provar aquele vinho caro. Eu falo, não tem.
O vinho está na minha frente, eu não sei. Essa abordagem não funciona no nosso guichê. Eu já pego um ranço imediato. Pode aí o mais caro de vocês. Ai, gente. Não, teve pessoas com comportamentos deploráveis, assim, amigas minhas que passaram situações péssimas, enfim, gente. Ai, gente, eu vou botar aquele meme, I still have to process this shit, sabe? Assim, porque, mano, todo ano a mesma pataquada, né? Impressionante, cara. Os velhos, tudo maltratando as meninas novas. Porque eu sei mais que você. Eu sei muito mais. Eu tenho de dar comentário. Eu vou dizer depois. Eu tenho de vinho que você tem de idade. Ai, meu Deus. E pega a garrafa e se serve, sabe? Não foi comigo. Graças a Deus, eu acho que eu ia dar uma surtada. Não, eu acho que eu ia encher a garrafa de E uma coisa que é legal pra gente, assim, eu pessoalmente falando, esse ano foi o primeiro que eu estava como gestora da marca também, então eu tive uma resposta um pouco maior, eu não tive tempo, eu não atendi tanto o público. Mas foi muito legal receber a visita dos alunos. Eu amei isso. Teve uma hora lá que tinha uma galera, todos meus alunos do Brasil inteiro, e foi muito legal. Teve o Alexandre de Recife, ele foi nos 3 dias para tentar conversar comigo. Aí no terceiro dia a gente tomou a taça de vinho, tiramos uma foto, foi muito engraçado. E assim, é muito legal isso, porque também eu estou vendo que o nosso trabalho educacional está dando retorno, essas pessoas estão se tornando profissionais do vinho. Estou super feliz com isso. Gente que foi meu aluno na pandemia, antes da pandemia, que está ali com o negócio prosperando, a coisa está melhorando. Isso tudo é muito legal. A feira te dá uma visão muito ampla do que está acontecendo, do que tem de novidade, do que tem de preço, do que tem de negócio, de gente que você quer que trabalhe com você, de gente que você fala, opa, esse cara aqui não pode não ser uma boa eleição para eu fazer num trabalho futuro. Tudo isso. Então, é uma vitrine para todos os ângulos. Aproveitem, como a Paula falou, se organize para aproveitar a próxima edição e tudo mais. E não vale só para ProWine, vale para todos os eventos de vinho. E em termos de novidades, então, que ambos falaram de novidades, o que vocês viram, assim, vocês acham que foi mais diferente? Olha, o banheiro estava bonito, o único lugar que eu saí foi no banheiro. O banheiro estava limpo o tempo todo, isso é importante falar. Estava no banheiro. A Paula acho que conseguiu dar uma circuladinha ainda. Quando eu tirava a tornozeleira eletrônica. Eu tirava minha tornozeleira para fazer um xixi, aí eu voltava 20 minutos depois, sabe? Mas, realmente, assim, foi muito difícil a gente conseguir ver as novidades, mas eu, com contato com as assessorias, né, vendo o que estava acontecendo. Então, teve vinho feito por inteligência artificial, eu não consegui provar isso, inclusive, mas, sei lá, vinho feito com inteligência artificial. Teve a entrada da Moët Hennessy pela primeira vez, e aí tinha stand lá com tudo da marca que você podia imaginar, desde vinho até os destilados, o espumante do Jay-Z, o champanhe do Jay-Z, tinha de tudo lá. A uva também entrou na primeira vez, se eu não me engano, não sei se foi a primeira ou a segunda, mas a uva estava na ProWine com um stand muito bonito, a Nova Aliança aqui do Brasil. A uva vinícola lá. Exato, de Mucogê. E aí o Marcelo Petroli, né, que é o enólogo, estava recebendo as pessoas no stand. Então, por exemplo, no caso da Morandê, a gente decidiu fazer o nosso espaço ali para receber parceiros comerciais. No caso da uva, o espaço deles foi muito para apresentar o projeto, sabe? Então, foi muito interessante, assim, eu participei muito rapidamente de uma degustação com jornalistas e com influenciadores, e eles tentando explicar para as pessoas o que é esse terroir de altitude no centro da Bahia. Então, vi o pessoal também da Nova, lançando a nova marca, né, que é a Nova Aliança Nova. Uma coisa interessante, eu conversei com o Luli da Epsi, esse ano eles estavam com um stand voltado para uma marca, e eles falam que todo ano eles vão levar uma marca só, e vão potencializar ela. Então, esse ano eles investiram em uma que está fazendo aniversário, o ano que, vou omitir o nome, que é concorrente. E o ano que vem ele falou que vai fazer de outra marca. Eu achei essa ideia super legal também. Você foca muito em cima daquela marca. Pode ser interessante. É uma estratégia, né? É uma estratégia. Sim, mas é isso que eu vejo, que a feira está crescendo. Eu acho assim, que a feira está crescendo de distintas formas e todas elas são positivas.
né? O mais importante é o público realmente acompanhar essa evolução e cada vez profissionalizar mais ao acesso, profissionalizar mais as suas visitas, focar no que é importante, visitar parceiros, conhecer novos, né? Porque eu vi que foi uma coisa muito assim, no nosso stand especialmente, que é o que eu posso falar, porque é onde eu estava, a gente teve tanto a visita dos nossos parceiros já de anos, quanto a visita dos novos. Então, coisas que a gente já vinha negociando, fazendo call, visitas, babá, chegamos lá e teve a oportunidade de provar os vinhos. Então, você efetivamente otimiza o tempo de investimento que você tem ali, né? Otimiza o uso da sua garganta, que vai ao limite do limite da honra ali, da coisa. No dia seguinte, a gente está falando assim: oi, tudo bem? Eu não tenho mais voz. Foi bem isso, mas assim, na minha concepção foi uma feira muito proveitosa, assim, muito incrível. Que legal. E aí ele já tem datas, né? Para ano que vem. Já. 9 e 30 de setembro e 1 de outubro, se não me engano. Exatamente. 30 de setembro a 2 de outubro. Save the date. Para não tirar a velha. E foi uma coisa muito interessante que, falando, porque a ProWine acaba movimentando todo o mercado de vinho, então o pessoal fazendo muito evento antes, muito evento durante e muito evento depois no final de semana. E aí eu aproveitei essa viagem para São Paulo também para, assim, eu recebi muitos convites, não tive que dizer não a todos, né, porque estava se tornando zeleira eletrônica. Mas teve, assim, acho que o próprio mercado de vinhos em São Paulo, fora para wine, acaba sendo muito movimentado. Eu mesma aproveitei para conhecer bares de vinho, visitar restaurantes, então acaba que isso movimenta a cidade de uma maneira muito grande. Pessoas que vão visitar as vinícolas do próprio São Paulo, assim. Então acaba que é um impacto muito grande no mercado de vinho que acontece de uma maneira muito posicionada, assim, no início de outubro. O tempo ajudou, entre aspas, não foi chuvoso esse ano, foi ok. E eu acho que é isso, foi uma feira muito intensa, muito bacana, muitas coisas boas. Porque para quem não foi para não é que é aberto, tá? Mas é que você paga o carro no estacionamento do outro lado, se você for de carro, ou você para pegar um transporte, você tem que andar um pouco. E no ano passado a gente saiu meio sing in the rain, só que ao invés do guarda-chuva a gente estava com caixa de vinho, então foi meio punk. Esse ano não tivemos dilúvio na saída da feira. Teve também a possibilidade de você ir de metrô até um certo ponto e tinha um carro que levava o pessoal para a feira, né? Então isso foi muito bom, né? Já que é algo que nós bebamos e não dirijamos. Então tinha essa possibilidade de você ir de uma maneira até mais econômica, porque a feira fica um pouco mais distante, né? O espaço da feira, e também de não provocar acidentes no trânsito de São Paulo. Então, Fábio, por exemplo, meu marido, ele foi de metrô e com esse transporte específico da feira. Então, isso também eu achei uma campanha, não sei se é o primeiro ano que isso é feito. Não, todo ano tem. Todo ano tem. Isso é essencial, assim, eu acho. Justamente para você que, sim, quer beber um pouquinho e quer ser responsável no trânsito depois. Eu achei bem legal. E não é só para você que quer ser, isso é para todo mundo, porque isso é lei, rapaz. Não pode beber e dirigir. Olha, advogada, pelo amor de Deus. A gente tem que parar de ser irresponsável. Omisso com relação a isso. A gente tem que falar disso. Não dá para beber e dirigir. Pronto. Acabou-se. Não, porque para quem não conhece, o evento acontece ali no Expo Center Norte, e é mesmo ali na Marginal, é mais afastado, mas os espaços de eventos em São Paulo são em geral assim, né? Os maiores, o Expo Center Norte, o Imigrante, todos eles são mais afastadinhos mesmo, não é tipo andando da estação de metrô. Então, desculpa, é ótimo que tenha esse transporte mesmo, e por favor, dirija, né, gente? Faz essa, tá? Ainda essa turma que está aí cambaleando aí depois do evento. O que mais, amores, a gente pode destacar de ProWine São Paulo? Não sei, gente, eu acho que é isso, porque é isso, né? Estávamos presas, um pouquinho, não conseguimos ver tudo, mas eu acho, vamos lá, eu não sei se, para minha experiência, não foi tão absurda a quantidade de pessoas bêbadas, pessoas mal educadas, com certeza, mas bêbadas não muito. E é justamente isso que a gente falou no começo. Eu acho que o mercado brasileiro de vinhos está entendendo o que é a ProWine
E se você quiser fazer parte desse movimento nos próximos anos, se organize, né? Se você quer uma marca que está pensando em ir para a ProWine, eu acho que não dá para simplesmente chegar e esperar que as coisas magicamente aconteçam. Tem todo um trabalho prévio, né? Desde agendamento com prováveis clientes, como foi feito pela parte Kelly, que é Sales Manager, mas a gente entrar em contato com as pessoas que são relevantes, né, fazer esse serviço, tentar levar novidades interessantes e tá de anteninha aberta, porque realmente, assim, é um grande lançamento de tendência. Uma amiga minha acabou de mandar uma mensagem aqui para mim: Paulinha, você provou o vinho de inteligência artificial? Gostaria de ter provado. Mas olha que interessante, né? Está muito conectado com essas discussões. Se o vinho é bom, não sei, mas está muito conectado com essas discussões que a gente está tendo no momento, e eu acho que ajuda a gente a se posicionar. Por exemplo, teve discussões sobre imposto do pecado, né? Que eu, infelizmente, também não consegui ver, mas... Isso é uma coisa que eu acho que podia melhorar. Por exemplo, os expositores sempre chegam antes. Então, tem algumas coisas que são muito voltadas ao mercado que poderiam ser palestras feitas antes do horário de abertura da feira, porque depois é impossível para a gente sair de lá. Então, eu adoraria ter participado de uma discussão como essa, de uma palestra como essa, mas a gente não tem condição, porque o nosso objetivo ali no horário de funcionamento da feira é receber nossos clientes. Então, de repente, uma agenda que começa um pouco uma hora antes, uma hora e meia antes, a gente se programa para chegar mais cedo para participar, seria incrível para nós como expositores. Talvez também pegar... talvez eu sinta falta, não sei se já teve antes, mas de um Sebrae ou de uma FIEP, já que a gente está falando de indústria e de negócios do vinho, também trazendo algumas palestras voltadas para empreendedorismo, para formalização de negócios, para formação de preço. O Diego Bertolini podia tocar essa frente ali, né? Porque ele fala, ajuda tanta gente, olha lá, já vamos fazer a campanha. Já é um lance, porque tem muita gente, desde a pandemia, eu fui uma dessas pessoas, teve muitos novos entrantes no mundo do vinho, e tem muito wine bar abrindo, mas tem muito wine bar fechando, né? Um assunto que a gente vai botar aí nos próximos temas do podcast. Os negócios do vinho estão em expansão, né? E é um movimento que está acontecendo no Brasil todo. E aí é impossível você falar em negócio do vinho sem falar em tributação, sem falar em formalização, sem falar, talvez, em uso de redes sociais e tudo mais. Então, já que é uma feira profissional, talvez, não sei se tem alguém que é do Sebrae, que é da FIEP escutando, mas eu acho que é uma boa oportunidade estar presente também esse tipo de programação na feira, né? Porque isso vai direto ao ponto. Vai direto ao ponto. Sim, total. Eu lembrei que quando eu ia nessas feiras, na época que eu era compradora, eu sempre fazia umas reuniões, né? Eu marcava minhas agendas, mas eu deixava um espaço livre para circular. Porque, assim, senão, às vezes, a gente fica tão tomado visitando o fornecedor, cliente, etc., vice-versa, a gente perde essas novidades, né? Mano, tudo não terá. Então, às vezes, é bom deixar um tempinho para... Até porque atrasa, como a própria Kelly falou, às vezes alguma reunião atrasa, reunião do outro, então não começa a encavalar. Mas é legal ter esse tempinho para dar um passeio, para ver o que está rolando, assim, eu sempre deixava meio louca ali das reuniões de agenda. Uma coisa interessante também, muito gringo esse ano na feira, tá? Um gringo comprador. A gente recebeu especialmente uma pessoa lá, não vou falar a origem, nem vou falar o que ela estava buscando, porque, né? Mas, assim, que é nossa cliente, já é um mercado sólido para nós, mas que ela estava no Brasil em busca de produtos brasileiros. Então, assim, e ainda comentou sobre olha só, galera do Vinhos do Brasil, comentou que é muito difícil vender vinho do Brasil, porque as pessoas não têm informação sobre, está faltando falar um pouco mais de vinho do Brasil lá fora. Tirado aquela coisa, tem um macaco na selva, ele colhe a uva, não é o Ronaldinho Gaúcho sambando no meio, não. Tem que falar um pouco mais, voltar a falar de vinho do Brasil, de indústria do Brasil, voltar a falar o que acontece aqui. De qualquer forma, estão voltando os olhos para os nossos vinhos, isso é interessante, é bacana, então eu acho que é bem legal. Então, se quiser saber quem é essa pessoa, entre em contato com Kelly Bergamo, que ela faz uma consultoria. Ela conta quem é. Gente, qual que vai ser a palavrinha, então, Paula?
Eu sou a pessoa da palavra. Eu queria botar aquela, eu acho que é complicado de botar as pessoas para comentarem dedo no gargalo e gritaria, mas eu adoraria. Não, dedo no gargalo e gritaria. Não, é uma palavra, bicha. Gargalo. Gargalo. Vamos botar o quê, Kelly? Hoje eu vou jogar bola para Kelly. Eu acho que reciclagem, porque esse negócio da reciclagem das garrafas foi algo que chamou a atenção. Reciclagem. Perfeito, olha como ela é fina, né? Eu falando em gargalo e ela falando em reciclagem. Reciclagem, garrafa, gente, é tudo garrafa. É uma questão de ponto de vista. Bom, é o seguinte, terminemos o penúltimo episódio da 3ª temporada. Em breve a gente vai gravar o último e a gente já está preparando coisinhas para esse último, com as pessoas que vai ser babado, vai ter que tomar 2 horas de gravação. Vai ser 2 horas, acho que vai ser 2 horas. Separamos logo a tacinha da gente e vamos embora. Vai ser com a tacinha na mão. No último a gente vai beber, né? Com certeza. Vamos, né? Nem que a gente grave às 10 da manhã com uma tacinha. Vamos abrir concorrência para as empresas para fornecerem os vinhos e espumantes da nossa confraternização. Estamos aí aceitando, tá? Doações de vinhos deliciosos, caros e exclusivos. E é isso. Tá bom, Kelly? É verdade, aí a Sales Manager. Amiga, manda pra bom, vamos fazer uma degusta. Bom, é isso. Se você quiser comentar novamente coisas boas, comente. Coisas ruins, guarda para você, porque a gente está aqui usando o nosso horário, tá, de trabalho para gravar isso aqui para você. Quer falar com a gente? @Jéssica Marizek, @Paula Teotoni, @Kelly Bergamo. Manda mensagem e a gente se vê no próximo podcast. Beijo. Beijo, obrigada. Tchau, gente. Beijo.